Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, 17 de março. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão segue sem casos confirmados de coronavírus. Escolas paralisam as atividades. Entidades de classe do comércio se reúnem para decidir como será a atuação nos próximos dias. E veja também. Rede hoteleira contabiliza o crescente número de cancelamentos e já fala em possibilidade de demissões. Tendo uma baixa no serviço, as oportunidades de trabalho nesses segmentos, que são vários, terão demissões. Sistema de transporte público afirma que tem tomado medidas preventivas, sobretudo a questão da higienização dos ônibus. A Assembleia Legislativa com sessão exclusiva a deputados e servidores da Casa. Na Câmara Municipal, sessão ordinária apenas no dia de terça-feira. Você vai ver ainda a situação dos alagamentos com as chuvas no Maranhão. BR-222 em Açailândia corta e DENIT interdita rodovia. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. E o coronavírus continua em pauta nacional. Aqui não é diferente. O Maranhão segue sem caso registrado oficialmente pela doença. Mas o reflexo desta situação de pandemia vem refletindo na rede hoteleira. Muitos cancelamentos. Neste hotel de classe econômica em área turística da capital maranhense, o número de cancelamentos de hospedagens só aumenta a cada semana. Quando chegou na segunda-feira, a gente começou a ter cancelamento de reserva. Então, o dia de ontem, que normalmente a gente fechava acima de 60%, a gente fechou com 40%. Então caiu 20%. Situação que se repete em outros estabelecimentos da cidade, até mesmo nos considerados de luxo. Neste aqui, além da suspensão nas hospedagens, os eventos corporativos também começaram a ser cancelados. Caiu tanto na área de hospedagem, né, que são a parte dos apartamentos, como também na área dos salões de convenções, né? Os eventos corporativos já foram cancelados, 3 eventos, aí o evento para abril, o evento para maio, já foram cancelados 3 eventos considerados de médio porte. A situação que afeta o mundo todo, aqui no Brasil, já começa a comprometer toda a cadeia que envolve o turismo, que inclui não só a hotelaria, mas também a aviação, gastronomia, agências de viagens, parques temáticos. Representantes do setor, para evitar prejuízos, já começam a falar em demissões. Isso quer dizer que vai ter uma baixa nos serviços. Tendo uma baixa nos serviços, as oportunidades de trabalho nesses segmentos, que são vários, terão demissões. E os reflexos sobrecaem também em outros setores, como agências de viagens, companhias aéreas, onde a maioria das pessoas estão em dúvida sobre o que fazer diante dessa situação. Bem, o governo do Maranhão, através da Secretaria de Turismo e outras entidades de classe, estão sugerindo que o cidadão não cancele, apenas adie a viagem. Afinal, nós vamos superar este vírus. E ainda falando sobre comércio, o Sindicato dos Comerciários também já está reunido e em breve deve divulgar quais as orientações, assim como as outras entidades de classe. Bom, a gente segue aqui falando de transporte público, que é sem dúvida um ponto de risco e requer atenção nesse momento. Repito, não temos caso confirmado do novo coronavírus, mas temos o vírus do influenza e também um número crescente de casos com H1N1. Todos de fácil contágio e também com grandes preocupações. Veja a reportagem de Jairo Martins, onde ele relata os cuidados dos usuários do transporte público. Nas ruas de São Luís, já é muito comum encontrar pessoas usando máscaras. Nessa luta contra o inimigo invisível, andar de ônibus com um grande número de pessoas é sinônimo de preocupação. Álcool gel a gente usa. Isso aí é o engenho da gente, o diário. Tanto faz agora nesse coronavírus ou noite, mas esse é o... E o que falar do mototáxi? Já que o capacete é utilizado por várias pessoas. Usar o capacete, pessoas ficam com aquele preconceito, né? Parece que o capacete tá muito sujo e tal, e fica naquela, né? Fica com medo. Fica com medo, é. A mesma preocupação também ronda os motoristas de aplicativos e os taxistas. De ficar com receio de entrar no táxi, de aquele negócio. Então, 3, 4 pessoas dentro do carro, né? Que às vezes entra, então
vai ficar difícil. Até agora não aconteceu, mas eu acho que para frente não vai ainda acontecer ainda. Sobre os riscos nos coletivos, o Sindicato das Empresas de Transporte, por meio de nota, afirmou que tem tomado medidas preventivas, sobretudo no que se refere à higienização dos ônibus. Essas medidas devem ser fiscalizadas pelo Sindicato dos Rodoviários. No mínimo tem que ser feita a higienização do transporte. Sabemos que nós, na nossa cidade, tem muito transporte, tem muito ônibus que trabalham em péssimas condições. Esses carros têm que ser feita a higienização deles para poder garantir a segurança tanto para o usuário do transporte como para o trabalhador. Então nós vamos estar fazendo essa discussão. Olha, na sede do governo do estado aconteceu hoje à tarde uma reunião com gestores das unidades hospitalares e gestores das unidades de pronto atendimento, as UPAs. O governador Flávio Dino comandou esse encontro, onde foram destacados os compromissos éticos com a situação, também um planejamento para possíveis casos de atendimentos do novo coronavírus. A triagem dos pacientes também foi um item bem destacado. A prática correta dessa classificação otimiza aí os serviços. Vale destacar que o governo do estado está trabalhando diuturnamente na construção de leitos de UTI e de enfermaria na rede estadual para atender os pacientes da doença em casos mais graves. Hoje, uma imagem deixou muita gente preocupada e assustada. O forro do teto do Hospital da Criança desabou em cima de um bebê de apenas 7 meses. No vídeo, registrado por uma mãe, fica claro que o local não se trata de uma simples enfermaria. Além da sujeira ocasionada pela queda de parte desse forro, nas imagens não vemos nenhum técnico de enfermagem ou técnico de manutenção prestando assistência ou socorro aos bebês e também às mães que ali estavam. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do município informou que uma equipe da engenharia já esteve no Hospital da Criança, efetuando os reparos necessários em parte do forro do setor de observação, que cedeu nesta manhã, e reforçando a estrutura de cobertura do hospital. A secretaria esclarece que nenhum paciente ou acompanhante foi atingido. A gente segue agora para o intervalo e daqui a pouco a gente destaca os assuntos da política, o que vai acontecer com o ano eleitoral em meio a essa pandemia do coronavírus. Comentários de Marcos Saldanha. Eu volto já. Voltamos e vamos aos destaques da política, começando pela Assembleia Legislativa. Hoje tivemos sessão, mas bem restrita a deputados e servidores da Casa. A repórter Elinalva Cardoso destacou o resultado de uma reunião de ontem, onde determina as novas diretrizes dentro da Casa Parlamentar. Hoje pela manhã, apenas funcionários da Assembleia Legislativa do Maranhão e parlamentares tiveram acesso ao plenário da Casa para acompanhar os debates desta terça-feira. A regra faz parte do conjunto de medidas preventivas contra a infecção e propagação do novo coronavírus, adotadas para garantir a segurança dos parlamentares e também dos servidores e colaboradores do Poder Legislativo Estadual. As regras, elas foram definidas ontem durante uma reunião entre diretores da Casa. A resolução foi editada de acordo com as determinações de órgãos como, por exemplo, Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, e ainda dos termos do Plano Estadual de Contingência para resposta às emergências em saúde pública decorrentes da Covid-19, estabelecida pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Elinalva Cardoso, de volta ao estúdio. Bem, na Câmara Municipal, o assunto pandemia do coronavírus também alterou a rotina da Casa. Agora, sessões apenas nos dias de terça-feira. Veja na reportagem de Bel Soares. Servidores usando máscaras na Câmara Municipal de São Luís dão indício da principal pauta da sessão de hoje:
coronavírus. Seguindo o procedimento de outras casas legislativas pelo país, a Câmara de Vereadores aprovou hoje medidas preventivas para enfrentar a pandemia. As nossas sessões serão limitadas a uma por semana e, caso haja necessidade, poderemos até suspender as sessões ordinárias, mesmo ocorrendo, serão restritas, sem acesso à galeria, o número limitado também aqui no plenário, sem a presença de assessores, mas as sessões, até pelo princípio da transparência, as sessões serão transmitidas ao vivo pelo nosso canal oficial no YouTube, disponibilizado no portal da Câmara. A partir de amanhã, as regras entram em vigor e podem perdurar por 30 dias. Bem, hora de analisar a pandemia do vírus, ações dos políticos e mais. Ano eleitoral, como fica o trabalho do corpo a corpo? Assunto para ele. Marcos Saldani, nosso comentarista de política. Boa noite, Saldani. Boa noite, Hugo. Que situação que a gente chegou, né? Essa pandemia refletindo nos trabalhos também da Assembleia, também da Câmara, em Brasília também não é diferente. Isso tem um efeito cascata, principalmente nesse ano eleitoral, não é verdade? Pois é, a gente não consegue ainda, Hugo, ter uma resposta de qual é o efeito que vai ter, mas é indiscutível que vai ter. E esses efeitos, eles devem pesar diretamente nas eleições. A gente já vê, por exemplo, o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, eles estão com muitas restrições, eles estão fechados. Se a gente pensar que a eleição está prevista para setembro e que o quente das eleições é no segundo semestre, aí poderia pensar, bom, então não tem muito efeito, porque até lá pode ser que já a epidemia, a pandemia já esteja mais sob controle. O problema é que nesse primeiro semestre, todas as articulações elas acontecem. Por exemplo, a gente tem o momento em que os diretórios estaduais e, sobretudo, os municipais vão definindo quem serão os pré-candidatos a vereador, a prefeito, e isso exige um número de reunião com filiados e também, sobretudo, com a população. Ou seja, o corpo a corpo, ele já começa nos municípios, ele já começa nas bases e a gente tem uma articulação muito grande. Por exemplo, já era de se esperar a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa já ter um esvaziamento nas sessões a partir de agora, de abril, justamente porque os deputados e os vereadores estariam a campo trabalhando, estariam em suas bases. Só que agora a gente não sabe como essa articulação será feita, porque a gente tem, por exemplo, restrições de viagens, ou seja, nós vimos até um tempo atrás o vice-governador Carlos Brandão, por exemplo, o Everton Rocha, o Josimar de Maranhãozinho, quer dizer, algumas lideranças políticas indo constantemente a Brasília e fechando com partidos e com a composição aí de forças desde lá de Brasília. A gente vai ter viagens cada vez mais restritas, ou seja, essas articulações tete a tete, mano a mano, elas vão ficando muito mais raras. E aí, o que a gente acredita? É que esse movimento todo, ele deve se articular já nas redes sociais. Ou seja, nas últimas eleições, indiscutivelmente, o maior problema foram as fake news. Nessas eleições, me parece que não vão ser diferentes, porque a guerra, não sendo no corpo a corpo, elas vão se dar principalmente pelas redes sociais. Esse vai ser o campo de disputa pelo eleitorado. E nesse campo de disputa, eu ainda não vejo a Justiça Eleitoral ou os próprios partidos tendo um completo controle disso. Então, a expectativa fica exatamente nisso. Como fazer para já se antecipar para essas possibilidades de uma eleição cada vez mais no ambiente virtual, essa conquista do voto, mas também de um gerenciamento e eu diria até uma fiscalização muito maior, Hugo Reis, nessa esfera de redes sociais, de internet. Inclusive, a gente teve um caso, o deputado federal Gastão Vieira teve que ir nas redes sociais para atestar que ele estava vivo, porque chegaram a mencionar o fato de que ele haveria falecido esses dias. É preocupante você não ter esse corpo a corpo, para a gente ainda é difícil fazer essa confirmação de fatos. Porque o eleitor, ele fica aguardando exatamente esse momento do contato, né? Esse momento da conversa, esse momento da visita, e a gente está falando de eleições municipais. A eleição municipal no município, né? Ela é de proximidade, ela é de contato, ela é de corpo a corpo. O eleitor, ele tem essa necessidade de ter, sobretudo, os vereadores. E a gente precisa lembrar que as coligações para vereadores, elas acabaram.
acabaram. Então o candidato, ele mais do que nunca vai precisar desse contato, vai precisar desse corpo a corpo, dessa relação, para poder aí estabelecer o seu voto. Não sendo assim, sendo pelas redes sociais, a gente vai ter aí uma mediação entre o candidato, o meio e o eleitor. E a gente ainda não sabe como vai se dar esse canal e o nível de ruído. A gente lembra, por exemplo, os mais antigos vão lembrar de uma eleição do Cafeteira, por exemplo, no caso o Reis Pacheco. A televisão noticiou o Reis Pacheco como morto, foi atribuída a morte, a culpa ao Cafeteira, e isso teve um peso nas eleições daquela época, quando ainda não havia capacidade de se desmentir e havia um monopólio da televisão. Hoje é diferente, mas ainda não se sabe muito como lidar com a questão do fake news. Dá tempinho da gente comentar mais algumas coisas? A gente pode falar sim. Pode sim. Então a gente tem duas questões, ouviu, Hugo? A questão do PT, por exemplo. O PT ele está com 3 pré-candidatos na última reunião que fizeram, e a gente tem dúvida desses 3 nomes, como vai se dar a escolha desse nome. Há uma aposta muito grande, talvez, que o PT, com esses 3 nomes, tente viabilizar, na verdade, um vice na composição com o PCdoB. E o PSOL, eu tive conversando com 2 nomes do PSOL, tanto o Franklin Douglas quanto o Saulo Pinto, e o que foi dito é que ainda não está definido o nome de ninguém como pré-candidato. Haverá prévias, e nessas prévias é que o pessoal vai definir o nome, e é pouco provável que haja a composição com o PSB, que o Bira tem aguardado, tem comentado. Então o pessoal deve sair com uma pré-candidatura, né? E o PSB pode buscar o diálogo com o PT, mas nesse momento parece que o PT está mais próximo do PCdoB. Vamos aguardar, né? Marcos Saldanha, muito obrigado. Uma ótima noite. Para nós todos, bom trabalho. Bom, vamos falar agora sobre uma nova decisão na área do Cajueiro, onde está sendo implantado Porto São Luís, de propriedade de investidores da China. Eduardo Gomes tem os detalhes. O decreto que desapropriava a área conhecida como Cajueiro, na zona rural de São Luís, em favor da empresa portuária Tupi Porto São Luís, foi anulado. E essa decisão veio do secretário de Indústria e Comércio do Maranhão, o Simplício Araújo. A validade desse decreto vinha sendo questionada judicialmente pela Promotoria Agrária e pela Defesa Técnica das Famílias, que foram alvo de desapropriações para a construção do porto privado. Nos últimos anos, a situação do Cajueiro ganhou grande repercussão, envolvendo várias denúncias. Desde o ano passado, o Ministério Público do Maranhão já havia pedido que o decreto assinado pelo secretário de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, fosse declarado inválido. Isso porque, segundo o MP, não houve previsão legal para a delegação do ato de emissão do decreto expropriatório, que é o conceito de desapropriação por utilidade pública, uma competência privativa do governo do Maranhão e que, inclusive, está previsto na Constituição Estadual. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco destaque a chuva pelo Maranhão. Eu volto já, é um instante só. Para esta quarta-feira, dia 18, a Tábua de Marés começa com a pré-mar a 1h58. Às 8 horas e 16 minutos acontece a baixa-mar, marcando 2 metros. Às 2h24, a segunda pré-mar, com 4,3 metros. Às 9h12 da noite, encerra com a baixa-mar, marcando 1,8 metros. Voltamos, e o assunto agora por aqui é chuva. Na região sul do Maranhão, o nível de alguns rios vem subindo. Chuvas alagando cidades e a equipe da Defesa Civil em alerta. Os estragos causados pelas chuvas no sul do estado deixam marcas em vários locais. O nível do rio Tocantins subiu 8 metros e danificou ruas e muitas casas. Diversos bairros da região tocantina foram gravemente afetados. O Corpo de Bombeiros foi até a região e iniciou os trabalhos emergenciais. Nós estamos vivendo um período de fortes chuvas aqui no Maranhão, né? Março, abril, nós temos previsão também. Então, alguns municípios estamos deslocando efetivo para auxiliar as coordenadorias municipais de defesa civil, prioritariamente na remoção de famílias de áreas de risco. As fortes chuvas deixaram mais de 400 famílias desabrigadas e desalojadas no interior do estado. A situação está tão crítica que os municípios de Arame e Aldeias Altas decretaram situação de emergência.
Os bombeiros estão atuando nos pontos de alagamentos, com uma atenção maior aos municípios de Imperatriz, Trizidela do Vale, Pedreiras e Codó. Muitas famílias que perderam as casas estão sendo abrigadas pelos amigos e parentes. Quem não tem para onde ir, permanece em abrigos. As ações continuam sendo intensificadas, já que a previsão é que nos próximos dias aumente o volume de chuvas. Isso, o decreto de situação de emergência é uma iniciativa do município. Então, de acordo com a capacidade de resposta que o município tem de auxiliar ali com prioridade as vítimas, ele tem a iniciativa de decretar a situação de emergência ou não. E cabe ao Corpo de Bombeiros, como estamos realizando, mobilizar o efetivo para auxiliar, principalmente na remoção e no auxílio prioritário agora para as famílias que estão envolvidas. Já que falamos nessa região sul do Maranhão, na madrugada de hoje, a BR-222 foi interditada no trecho do quilômetro 660, onde o asfalto cedeu. A abertura que se abriu nessa via chegou ao alcance de 80 a 100 metros. Para contornar a situação, equipes do DENIT interditaram os dois sentidos dessa rodovia na área urbana do município de Açailândia. E olha que a previsão do tempo aponta chuva aqui na capital para esta quarta-feira, 80% de chances de chuva. Trabalhar em casa, para muitos, é um bom negócio, no conforto, com toda a tecnologia ao alcance, e é possível se conectar com diversos lugares. É o que a gente chama de home office, traduzindo aqui para o português, o escritório em casa. Uma modalidade que vem crescendo. Agora imagina quantas pessoas estão planejando ou já vivendo com isso, com as regras de isolamento em época de pandemia pelo novo coronavírus. Mônica trabalha assim de casa há mais de 20 anos. Usando o computador ou celular, ela se conecta a equipes de vendas de uma multinacional de vários outros lugares. Hoje ela tira de letra, mas no começo, o trabalho home office apresentou uma série de desafios. A gente tem que fazer adaptações, até porque a gente tem que ensinar nossos filhos que o estar em casa não necessariamente a gente precisa dar esse tempo devido à criança. Então a gente tem que mostrar que precisa de duas coisas essenciais para qualquer profissional: disciplina e planejamento. Em todo o mundo, essa tendência vem crescendo. De acordo com o IBGE, em 2018, aqui no Brasil, 5,2% dos trabalhadores atuavam em regime home office, ou seja, quase 4 milhões de pessoas. Nas últimas semanas, aumentou bastante o número de servidores públicos e de trabalhadores de empresas privadas que estão trabalhando de casa, por conta do risco de transmissão do coronavírus. Mas esse tipo de trabalho também requer uma internet de qualidade para garantir eficiência. Dica muito boa é escolher o plano de internet que é compatível com o dispositivo que você vai fazer esse trabalho. Necessidades estruturais e tecnológicas que a Mônica conhece bem. Se a pessoa for trabalhar sem organização, ela realmente vai se perder. Bom, e a edição de hoje do Jornal da Guará fica por aqui. Fique atento à nossa programação, redobre a atenção com a higienização das mãos. Vamos fortalecer essa barreira contra este novo coronavírus. Boa noite.